Olá, muito bom dia. Eu sou a Cris do canal Feito Tarô e Terapias, um canal de tarô e terapias feito para vocês. Eu tenho para mim que a reforma do meu vizinho já acabou, então hoje com mais tempo, com mais calma, com um pouquinho mais de silêncio, fazer uma leitura ainda mais caprichada, tá certo? Trouxe como separadores de montinhos duas opções. Primeira opção, olho de tigre. Segunda opção, quartzo azul. Para cada opção, vou trabalhar com um tarô diferente, tá? Esse aqui é o Mystical Moments Tarot. Esse aqui é o Hanson Roberts Tarot, certo? Vou trazer como complemento de leituras dois oráculos. Vou trazer Anjos do Romance. O Anjos do Romance eu vou tirar para os dois, as duas opções, e o Oráculo das Intenções também, tá? Eu tava trazendo os Anjos do Romance só se eu sentisse uma vibezinha de amor. Mas hoje me veio de tirar para as duas opções, independente do que venha aqui para a mesa. Porque às vezes, vamos supor, você pode se identificar com a pedra do olho de tigre e a única mensagem que é para você é justamente a do Anjos do Romance. Então vamos fazer assim hoje, pelo menos essa é a minha inspiração, tá certo? Vamos lá? Eu vou afastar a opção número 2, porque é um outro tarô, é uma outra realidade. Vou tirar aqui, começar com 3 cartinhas. Opção número 1, a gente vai conversando, vai construindo uma história daquele jeito que a gente faz. E aí vocês vão identificando o que é para vocês, o que serve para o momento de vocês e o que não serve, tá certo? Vamos lá? Então, neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Opção número 1, olho de tigre. Cartas e mensagens, por favor, tarô. Diga lá. Não tem o barulho do pedreiro do vizinho, mas tem os aviões, né? Eu moro na zona norte de São Paulo, então aqui é uma região que passa bastante avião por conta do aeroporto de Cumbica. Gente, 7 de espadas sempre presente, né? Ou energia que não muda. 7 e 8 de espadas sempre por aqui dando ar da graça. Nós temos na mesa duas, né? Duas cartas da corte, um rei de copas e uma rainha de espada. Paus, rainha de paus, combinação boa, hein? Olha aqui. Aqui é rei de paus. Esse tarô ele tem uma particularidade interessante. Ele tem cartas de rei com figuras femininas também. Ele tem com uma figura masculina e com uma figura masculina, mas ainda assim, apesar da figura, da imagem, é um rei. Então nós temos dois reis aqui. Um rei de copas, aquele rei que ama desesperadoramente, aquele rei que é muito apaixonado, mas que é muito contido, tá? É uma energia muito forte de amor, de um amor maduro. Eu posso estar falando de uma pessoa mais velha também. Aqui é um rei que é aquele rei fogoso, sabe? Aquele rei bonito. Ele não necessariamente, não obrigatoriamente é bonito, mas é aquela pessoa que quando chega, ele não passa despercebido no ambiente. É aquela pessoa que é muito chamativa, ele é meio bruxão, assim, ele tem um mistério, um quê de ligação com a espiritualidade, ele é muito fogoso, então é uma energia muito boa, tá? Tem aqui também uma energia de saudade, 6 de copas, olha isso aqui. Uma energia de nostalgia. Então eu posso estar falando aqui com alguém que teve um envolvimento com essas duas, com pessoas dessas características, está aí vibrando numa energia de saudade, de algo que foi vivido, algo que já foi passado, que tá aí, né, aquele coraçãozinho, sabe? Quando a gente lembra de tudo que foi bom, olha como ela olha para as imagens aqui,
com uma carinha assim de saudade mesmo, algo que foi vivido. Uma coisa que me vem de falar é que talvez uma dessas duas pessoas, ou essas duas pessoas, ou talvez as duas, tá? Pode se tratar de um relacionamento de outras vidas, uma relação mais profunda, pode ser uma relação de algo que você viveu nessa vida do passado. Quando eu falo do passado, pode ser do passado dessa vida, pode ser do passado de outras vidas também, tá? É uma carta que fala muito de você olhando pro passado com um certo devaneio, aquela energia de muito saudosismo de algo que foi vivido. E que aqui, como tem essas duas energias de rei, pode ser que você esteja dividido entre algo que foi vivido entre duas pessoas, né? Como se você tivesse meio que comparando, né, o que você viveu com o rei de ouros, com o rei de copas e o rei de paus, tá? Vejo que essa energia de saudade, essa energiazinha assim de comparação, ela vai te trazer para um lugar de autossabotagem, tá? Como se você ficasse presa a esse momento, a esse espaço-tempo, como se você não conseguisse avançar. E aí fica sempre olhando para o passado, né? Sempre olhando, lembrando do que foi vivido. E essa rememorização, esse saudosismo, ele te coloca num lugar. Tem um saudosismo que é legal, né? Aquela coisa que quando a gente lembra, dá um quentinho no coração. Mesmo que a gente não esteja mais desfrutando desse relacionamento, mas algo que foi vivido e que foi muito bom. Aqui não é muito o caso, porque embora você tenha saudade e compare o que foi vivido, né, nessas duas situações, o que eu vejo é que você está ali numa saudade que te boicota. É como se você não conseguisse avançar, como se você tivesse preso no passado, tá? E aí, o 6 de espadas, ele fala justamente que é necessário você sair dessa situação, você abandonar essa situação. O 6 de espadas, ele pede que você deixe o que você está vivendo, o lugar onde você se encontra, buscando águas mais calmas, tá? É como se você estivesse realmente precisando de um ambiente mais tranquilo para você dar continuidade para a tua vida, tá? E aí, o 8, muita carta de espadas, né, gente? Aqui embaixo, nessa linha aqui. E aqui o 8 de espadas, ele vem falar de medos e bloqueios que você já tem há bastante tempo. E uma coisa que me ocorreu aqui é que assim, né? Talvez você tenha tantos medos e bloqueios e eles nossa, eu sempre trava a língua, né? Sempre tem um trava-língua aqui nas leituras. Eles estão há tanto tempo aí te acompanhando, te rondando, que você, esses medos e bloqueios não permitem que você avance. Então você prefere olhar para o passado com saudosismo, por quê? Porque o passado já é algo que você conhece com bastante tranquilidade. O passado é aquela zona de conforto. Mesmo que você não esteja mais vivendo essas duas relações, né? E por que eu falo que vocês não estão vivendo, né? Porque vem uma carta de saudade. Ou então, se você ainda está envolvido com o rei de copas ou com o rei de paus, você sente saudade de um período em que as coisas entre vocês eram muito diferentes, tá? A questão toda é que você ficar só repetindo isso é uma espécie de autossabotagem. Você precisa sair daqui para você também perceber o quanto a manutenção dessa saudade é uma energia muito grande de medo e bloqueio. É como se você preferisse a sua zona de conforto que não está. É um conforto, mas que a longo prazo vai te trazer muito desconforto, porque não está fazendo você olhar para o futuro, né? Ela não permite que você avance. E é justamente o que essa carta de 6 de espadas está pedindo, para que você saia dessa situação. Não dê margem, não dê força para esse 8 de espadas, tá? Vou pedir mais 3 aqui, para a gente dar uma fechada, tá?
E aqui essa carta, olha como eu já falei desse detalhe. Percebam que ela está dentro de uma jaula. É de uma espécie de jaula, né? De uma gaiola, mas ela tem asas para voar e a gaiola ela está aberta. Então é só ela alçar voo mesmo. Ou seja, esses bloqueios eles estão na tua cabeça. É mais fácil de você se libertar do que você imagina. A questão é que aqui, essa energia já está com você há tanto tempo, né? E que você não tem essa percepção. E aí, por não ter essa percepção, você se boicota, né, se auto-sabota. E são energias que se retroalimentam, né? Você se sabota porque tá nessa energia de medo e obstáculo. E você tá lá no medo e obstáculo porque você se sabota, né? E o 6 de espadas, ele pede justamente para que você abandone, né? Tenha força para sair dessa energia, para sair dessa situação. Lembrando, está só na sua cabecinha, não é verdadeira, tá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá. O que vem aqui, ó? Tem uma energia de imperatriz. Né? Imperatriz acho que saiu na leitura anterior. Saiu sim, que saiu das duas opções, inclusive. Olha como essa presença tá forte aqui, né? Em três leituras consecutivas, vem a presença da Imperatriz, que é aquela mãe do tarô. Ela é firme, forte, linda, exuberante, abundante, amorosa, inteligentíssima, tem uma presença de espírito, ela tem sempre uma palavra de acolhimento. Então você tem tudo isso na tua energia. Aqui, apesar de ter saído a Imperatriz, eu posso estar falando de uma pessoa, né, do gênero masculino e que está vibrando nessa energia, tá? Existem muitos homens que têm essa energia e não tem nenhum problema, tá? Mesmo heterossexual, vamos, né, liberar esses preconceitos, tá? Então, a energia da Imperatriz, ela tem tudo isso dentro dela, tá? Vocês têm tudo isso dentro de vocês. A questão é que precisa internalizar para externalizar. Entender que você tem tudo isso e lançar toda essa energia aqui de força, de poder, de liderança, de abundância em todas as áreas da vida, tá? Isso é importantíssimo. E aí vem uma carta de um início com base na verdade, tá? Quando você traz essa força da Imperatriz para a tua vida, você também traz uma força de começar algo verdadeiro. Quando você identifica o teu poder, quando você identifica, né, a tua força, né, o que você realmente representa para você mesmo, mas para o mundo também, quando você joga essa força para o universo, aí o universo te brinda com a possibilidade de algo verdadeiro, de começar algo com base na verdade. Sabe, posso até estar falando lembra que eu falei no começo? Mas pode ser que você esteja vivendo uma fase, um relacionamento que não está tão bom, então você olha para um relacionamento que você está tendo com saudade, né? Aqui, quando você se empodera de fato, né? Quando você percebe que você é uma imperatriz, aí brota aquela inspiração para uma DR, daquelas, sabe, de arrebentar, mas que é algo calcado, baseado na verdade, né? Então, tudo que você construir depois dessa DR, né, vem com base na verdade, tá? Lembrando, vocês continuam com uma energia de medos e bloqueios. 2 de espadas também fala disso, tá? Só que, qual é a diferença do 2 para o 8? No 2 de espadas, são medos e bloqueios mais recentes, coisas mais sutis. Do 8 de espadas, são medos e bloqueios já que você... a gente brinca que é caso de terapia, porque são medos e bloqueios já que estão muito arraigados na tua vida, nas tuas experiências, nas tuas memórias, né? É aquele, assim, a memória da pele, sabe? Aquele que você não consegue tirar aquilo. Agora, o 2 de espadas ainda assim ainda é uma energia bastante
calcada no medo e no bloqueio. Né? Mesmo com essa força da Imperatriz, mesmo tendo início de algo muito verdadeiro, ainda tem essa energia forte aqui de medo e bloqueio, e isso é fundamental que vocês trabalhem, porque se vocês não trabalharem essa energia, né, esse medo, esse bloqueio, não importa que vocês sejam a Imperatriz, vocês podem vibrar na energia da Imperatriz, só que se você der margem para esse medo e bloqueio, você vai vibrar no lado sombra da Imperatriz, né? Que é justamente a futilidade, a prepotência, né? Então, por isso que é importante a gente estar bem atenta, né? E principalmente ao autoconhecimento. O autoconhecimento, ele nos traz muitas respostas do que a gente precisa, né? Do que a gente está precisando para um determinado momento. Então, aqui é muito importante, tá, gente? Trabalhar o autoconhecimento, entender qual a origem desse medo, qual a origem desse bloqueio, tá? Porque veio essa energia aqui muito forte. O oráculo das intenções vem com a carta da essência e do amor, tá? Vamos lá. Carta da essência que diz: dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem é. Tá? Mensagem muito, muito linda. E o amor? Ah, o amor, né, gente? Vamos lá. Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Vou deixar aqui de cantinho, porque agora eu vou pegar Anjos do Romance, também 2 cartas. Olha, não falei de uma DR? Bom, tem uma carta aqui que eu tenho certeza que é para um grupo muito específico que chegou até essa leitura, que para quem traz questões do coração, inclusive com essa questão de saudade, de autossabotagem, de medos e bloqueios, que está pedindo para você sair fora de alguma determinada situação, é porque trata-se de um amor não correspondido, tá? Então vamos lá. Não há química suficiente para que esta relação dure, tá? Para um outro grupo, lembra que eu falei, precisa de uma DR, não sei o quê? Olha lá, os Anjos do Romance vêm aqui, ó, mandar a confirmação. Conversas de coração aberto. Fale sinceramente sobre os seus sentimentos com o seu par. Então, abram o coração, falem o que vocês estão sentindo. Se está sentindo saudade de algo que já foi vivido, fala para a pessoa. Né? É importantíssimo a gente ter esse coração aberto, tá certo? É isso para quem escolheu a opção do olho de tigre. Uau! Forte, né? Mas eu adorei. Muita energia de espadas. Vocês estão muito racionais, né? Deixa eu tirar. Vou separar aqui, ó. Afastar aqui pro cantinho. Depois eu volto pro baralho. Né? Eu gosto de colocar intercalado, sabe? Vamos lá. Vamos lá agora. Opção número 2. Quartzo azul. Neste momento, peço cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Cartas e mensagens para quem está aqui comigo no canal Feito Tarô e Terapias. Diga
Diga lá, tarô. Já abre com um arcano maior. Pagem de paus. 2 de espadas. Saiu na primeira opção. O carro. Pagem de espadas. Energia Tem uma energia de imaturidade aqui, tá? Vou deixar aqui. A gente vai pedir mais cartas. Vocês abrem o jogo com a sacerdotisa, que é aquela carta, né, que fala da intuição, fala de vocês identificando aí os sinais, identificando as situações, fazendo uma leitura muito clara, objetiva, né, do que está acontecendo, da postura das pessoas, né, eu falo que é aquele olhar de scanner para os ambientes, para as personalidades. Só que você fica ali na tua, né? Quietinha, na miúda, sem falar nada, né? E essa carta também é um alerta. Se você tá nessa fase sacerdotisa, identificando qual que é do ambiente e qual que é das pessoas na real, e tá abrindo a boca para todo mundo, tá agindo errado, tá? A sacerdotisa, ela pede que você fique ali na maciota, quietinha, né? Só observa, tá? Fica bem tranquila, calma, serena. É bom, essa energia da sacerdotisa, ela é bem bacana, porque você percebe, é como se você, quando você fosse vivenciar algo, né, você já sabia que aquilo estava vindo para a tua vida. Então, é uma energia de quem nunca é pego de calça curta, só que não pode abrir a boca. A sacerdotisa, ela é extremamente intuitiva, né, forte, poderosa, né, ela tem uma ligação com a espiritualidade muito grande também, mas ela é muito quietinha, muito contida. Então, se tá abrindo a boca, boquinha de siri, tá? O 2 de espadas, gente, é uma carta que repetiu na opção número 2, na opção número 1, ela volta aqui na opção número 2, talvez tenha alguma mensagem para quem tá aqui, de sentir, quem tá aqui e sente no coração, dá uma olhadinha na opção número 1, que talvez tenha alguma coisa lá para você também. Mas é uma carta que fala de medos e bloqueios. Então é como se você, com essa sua visão de sacerdotisa, você identificasse, né, tivesse força para identificar os teus medos, os teus bloqueios. É como se você estivesse passando por um processo de autoconhecimento, de autoanálise muito grande, tá? E aí, por isso que eu falo que é necessário você ficar bem quietinha, porque o pajem de paus, o pajem em si, ele é um mensageiro, né? Eu brinco que é o office boy do tarô. Ele leva mensagens. Só que ele tem uma energia muito imatura, porque ele é um jovem. Então, ele pensa e fala. Né? Uma coisa que, assim, ele não tem trava. Principalmente porque esse elemento de fogo, ele solta o que vem. Ele não tem, ele é muito rápido, muito afoito. Então, ele pensou, falou, pensou, falou, pensou, falou. Só que é o oposto do que pede a energia da sacerdotisa, tá? Então, assim, identificou seus medos e bloqueios, ou talvez tenha identificado medos e bloqueios de outras pessoas, não sai falando para todo mundo, tá? Guarda para si. Essa energia, ela é maravilhosa, é muito forte, mas é uma energia para você utilizar a seu favor. É um grande trunfo. Aquela pessoa que consegue identificar o que está rolando no ambiente antes de todo mundo, ela é privilegiada, é um super trunfo, mas não é para você sair falando para qualquer pessoa, tá? Eu diria que para ninguém, inclusive, tá? Então, bastante cuidado com essa energia aqui de pajem de paus, tá? Quem tá aqui também tem uma energia de carro. É interessante, gente, que aqui
São 6 cartas, 3 arcanos maiores, então a energia aqui nessa leitura, ela tá muito forte, né? O carro, ele pede, né, que você, com base nessas informações aqui que você tem, que você tá tendo, ou a respeito de situações que os outros estão vivendo no teu ambiente de trabalho, na família, nas relações, né, afetivas, que você identificando tudo isso, né, e tendo elementos para identificar onde estão os medos e os bloqueios, né, as ciladas que você pode cair, né, e mantendo assim ó, a boquinha fechadinha, né, com base em toda essa informação aqui dessa primeira linha, que você reúna tudo e coloque e assuma as rédeas da tua vida. Que você mostre para o mundo, de fato, a que você veio, o que você veio fazer aqui, o que você quer para a tua vida, né? É o momento de você analisar profundamente o que você quer com essa sacerdotisa, né? Utilizar esse momento de autoanálise e depois de você ter percebido tudo o que é possível, de informações possíveis, é você colocar a sua vida em movimento, em ação. É você identificar o que você realmente quer para você e partir para a conquista de tudo que você quer, tá? Equilibrando razão e emoção, mas sobretudo agindo, se direcionando para o que você quer, tá? O Pajem de Espadas é também uma energia de bastante imaturidade. E também é uma energia, né, novamente, como é um pajem, é um mensageiro. Esse aqui fala tudo, fala sem pensar. Esse aqui também fala sem pensar. Mas esse aqui é cortante. Sabe quando ele escolhe as palavras, né, as palavras mais cortantes? Então, assim, o que eu sinto aqui? Uma energia de quem precisa falar. Mas é importante, né? Porque são 2 cartas de páginas, né? 2 cartas de quem leva a mensagem, 2 cartas de quem precisa falar. Mas é importante que você analise muito a forma que você vai falar. Tá? Como eu falei, espadas é sempre um naipe muito cortante. Então, cuidado com o que você vai falar, porque você em seguida vem com uma carta da torre. Então, as palavras, elas têm uma força absurda. Elas constroem, mas elas também destroem. E aqui, o potencial de destruição, ele está muito grande. Porque a torre, né, é aquela que vem e subverte toda a ordem. Ela derruba o que a gente imaginava que era sólido. Claro, se derrubou, é porque não era tão sólido quanto imaginávamos. Mas tem uma energia aí de uma ruptura, de um término, talvez de uma briga, né? Algo que vai abalar a estrutura. Por isso que é muito importante a maneira como se vai falar, tá? Por ser uma carta uma carta que tem uma força muito grande, uma carta de destino, é algo que inevitavelmente vai acontecer. O tamanho do estrago vai se dar de acordo com a forma que você vai agir. Se você vai ter sabedoria na forma de falar e escolher as melhores palavras, se você vai falar, mas já tendo tomado posse da tua vida ou não, se você vai saber o momento certo de falar, né? Entendeu? Então, assim, aqui é muito necessário um cuidado com as palavras, porque as palavras têm um potencial de destruição muito grande e a chance disso acontecer aqui também está grande por conta desta torre, tá? Vamos pegar mais cartas pra gente dar uma clarificada? Mais 3, tá? Como eu fiz na opção número 1. E aí, Rainha de Paus.
10 de copas, opa! Rainha de ouros, olha lá, duas energias de rainha, né? Olha que interessante. Quando você toma bastante cuidado, né, com as suas palavras e passa por essa torre inevitável, né? Que a torre, ela é inevitável, né? Você se salva, mas, né, é sempre uma energia de abalo, tá, gente? Quando você passa por tudo isso, aí vem uma energia de rainha de paus. Aí você assume a sua força, você assume o seu poder, né? A rainha de paus é aquela que ela é muito chamativa, ela é muito firme, ela tem uma presença de espírito inigualável. Ela chega no ambiente e, novamente, né, eu falei isso na opção passada, na opção número 1, saiu o rei de paus. Dá uma olhadinha, né, porque aqui saiu a rainha, realmente, as duas leituras têm ligação sim, dá uma olhadinha. O rei de paus, o casal real de paus, eles não chegam no ambiente e passam despercebidos. É aquela pessoa que chega e todo mundo vira o pescoço para olhar, porque tem aquela presença de espírito. Não é necessariamente lindíssima, mas é aquela pessoa que ela tá, sabe, ela é mais ela e tem uma autoestima lá em cima e é fogosa e é poderosa, meio bruxa, extremamente intuitiva, tal qual a sacerdotisa, né? Então, quando você passa por essa torre, você identifica, né, essa torre e percebe que ela era inevitável, né? Você tem maneiras aí de fazê-la, né, causar menos estrago, mas ela é inevitável, tá? Quando você passa por ela, aí vem essa energia muito forte de uma rainha de paus, uma energia de 10 de copas, que é aquela energia da felicidade, da realização plena, de algo que te traz sentimento, preenche a tua vida de sentimento, de amor, de afetividade, de amorosidade. Se for em termos de trabalho, é um trabalho que vai te trazer muita realização, reconhecimento, tá? Para trabalho é uma carta que fala de você sendo promovido, né? Fala de você bem na foto, sabe? Mas sobretudo, você sentindo uma satisfação com o teu trabalho. Porque existem muitos trabalhos que você é muito abastado, mas que você não tem satisfação. Você tá lá pelo vil metal. Aqui não. Aqui é você muito satisfeito com o teu trabalho. Para quem trouxe para a mesa a questão de trabalho. Para quem é relacionamento, nossa, é a carta do final feliz, tá? Eu não sei muita música, tá, gente? Que eu sou mais do rock and roll do que do sertanejo. Mas é aquela, eu, você, 2 filhos e um cachorro, tá? E tem também aqui uma energia. Vocês fecham com uma rainha de ouros, né? Que aqui, ó, é aquela que é fogosa, bonita, chamativa. E aqui é aquela que tem poder, dinheiro, força, né? Então, assim, aqui vocês têm essa energia de rainha, né? Que é uma força interna muito grande. Não só de poder, né, de persuasão, de tudo, mas também de materialização, tá? Então, passando essa torre aqui, vem coisas muito boas para a vida de vocês. Então, identifiquem, o que eu posso dizer aqui sejam muito rápidas, para começarem esse processo aqui de autoanálise, para identificar tudo que precisa ser mudado. Uma coisa que me veio aqui, ó, rapidinho, tá? Talvez com essa energia aqui de sacerdotisa e esse carro embaixo, é como se você percebesse o que você precisa mudar, que bloqueio você precisa tirar e você precisasse muito rapidamente pegar as rédeas da tua vida, tá? E aí quando você toma as rédeas da tua vida, muitas transformações vêm, né? Uma torre é uma baita transformação, né? Eu ouso dizer que nada fica no lugar, mas quando passa, né, a coisa fica maravilhosa. Aí você realmente consegue emanar todo o seu brilho, toda a sua força,
sua segurança e consegue aí, ó, algo extremamente significativo. Uau! Que leitura linda! Vamos lá. Começar pelo oráculo das intenções. Que lindeza! Vamos lá. Fluidez e plenitude. Nossa! É exatamente isso. Quando você começa, quando você busca a fluidez na sua vida, a plenitude vem. Vamos lá. Ó, vou mostrar a carta aqui para você. A carta da fluidez e a carta da plenitude. Bora lá, para ler. Abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada, crescimento e atualização absoluta do seu sonho. Eita carro aqui, hein? Quanto mais você puder habitar no sentimento de abundância, mais abundante seu sonho se manifestará. Eita, nós! Gratidão e espiritualidade pelo complemento mais que sincronizado. Uau! É a fluidez. Agora a plenitude. A plenitude da vida é viver o momento do agora, que, bem vivido, vale mais do que uma vida inteira. Desapegue do passado e deixe que o futuro chegue no momento certo. Vamos lá agora para os anjos do romance. Vamos lá. Duas cartinhas também, tá certo? Nossa, que leitura linda, gente. Eu amei. Olha, saíram duas mensagens para pessoas distintas e eu vou falar por quê. Sabe essa torre aqui? Para algumas pessoas, essa torre está falando de um engano, tá? Engano. Nesta relação, um dos dois usa a máscara do engano. É como se tivesse acontecendo alguma coisa aí que você não quisesse olhar, que você não quisesse perceber, tá? E assim, você não quer assumir, tá? Mas com essa sacerdotisa aqui, impossível você não saber do que eu tô falando, tá? A sacerdotisa sabe. Muitas vezes ela fica na miudinha, mas que ela sabe que está sendo enganada ou que está enganando, né? Para outras pessoas, tem uma energia de que você está pronto para o amor. Decida exatamente o que quer para que chegue o quanto antes. Aqui, ó. Certinho? É tudo isso. Leitura mais que linda, mais que maravilhosa. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Volto em breve. Beijos. Tchau, tchau.